Telefonei ontem à noite para o Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-presidente da República. Ele veio a Brasília, por 2 momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de 1 hora. Ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos, está pronto ali. Não tem nada demais ali. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar. Nesse 7 de setembro, como era esperado, Bolsonaro atacou a Constituição, o STF e o sistema eleitoral. Mas 2 dias depois, ele soltou uma cartinha, escrita junto com Michel Temer, pedindo desculpa e dizendo que as palavras eram o calor do momento. Agora, vamos entender essa situação. Bolsonaro recuou ou ainda existe um risco golpista no Brasil? E qual é o papel dos democratas brasileiros? Esse é o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Eles prometeram manifestações com milhões de pessoas. Mas mesmo com um tempão de preparação e com muita grana envolvida, teve até vídeo de gente recebendo R$100 dentro do ônibus. Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$100 para alimentação. Esse é o nosso grupo Jato de Pompeia. A verdade é que só foram os convertidos de sempre. Gente disposta a defender miliciano, a tirar selfie com Queiroz e tirar foto do lado de bonequinho do Roberto Jefferson. O público foi 5% do esperado. Imagina você chamar uma festa para 20 pessoas, preparar tudo e só aparecer uma. Mas mesmo com o fracasso das expectativas, a verdade é que no seu discurso, tanto lá na Esplanada como na Avenida Paulista, Bolsonaro disse a que veio. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele, para nós, não existe mais. Suas palavras revelaram, sem sombra de dúvida, a sua grande motivação: o medo da cadeia, tanto para ele como para os seus filhos. Vamos lembrar que o Carluxo, 1 semana antes, teve o sigilo bancário e fiscal quebrado e que a CPI a cada dia avança para pegar as tramóias do governo Bolsonaro, inclusive com corrupção no dinheiro de vacina. Mas para além do desespero que ele transforma em agressão, numa verdadeira fuga para frente, a verdade é que o Bolsonaro disse em alto e bom som o seu desejo de ser ditador. Um presidente da República que diz que não vai aceitar a ordem judicial, que vai passar por cima do Supremo Tribunal Federal e que mesmo depois do Congresso ter vetado o tal do voto impresso, continua dizendo que só vai ter eleição se for do jeito dele. Esse presidente quer ditadura. Isso não é má educação, jeito grosso de falar. O jeito dele é assim, como alguns que querem passar pano insistem em dizer. O nome disso é golpismo. E com golpismo não se flerta, não se tolera, não se dialoga. Golpismo se enfrenta. É nessa hora que a gente vê quem de fato é democrata e quem não é. O presidente da Câmara, Arthur Lira, no dia seguinte, chamou um pronunciamento solene. Talvez alguns esperassem que ele fosse ser contundente, defender a democracia, dizer que o Bolsonaro de fato incorreu em crime de responsabilidade. Mas não, foi só blá, blá, blá. E vamos combinar, isso não é porque ele acredita realmente no Bolsonaro. O nome disso é dinheiro. Mais precisamente, 11 bilhões de reais, que é o que Arthur Lira controla em emendas parlamentares a partir do acordão com o governo Bolsonaro. Esse é o preço para considerar democráticos, dentro da normalidade institucional, atos que defendem o golpe, o fechamento do Supremo e o fim da democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi mais direto e disse: a solução não está em arroubos antidemocráticos. Mas também parou por aí. Já os ministros do STF foram mais contundentes e, representados pelo presidente da corte, Luiz Fux, disseram que ninguém vai fechar o Supremo e que ataque à democracia é, sim, crime de responsabilidade. Embora isso seja o óbvio no Brasil de hoje, foi um recado bem direto para Lira e para os deputados do Centrão.
Já a turma que segue Bolsonaro foi mais longe e transformou as palavras em ações. Tentaram, no próprio dia 7, invadir a esplanada dos ministérios. No dia seguinte, tentaram invadir o Ministério da Saúde e iniciaram paralisações de caminhoneiros em alguns estados do país. Para se ter uma ideia de onde chega o fanatismo, o Bolsonaro, com medo da repercussão para a Bolsa, para o mercado, mandou um áudio pedindo para os caminhoneiros baixarem um pouco a bola e liberarem as estradas. E a turma achou que o áudio era fake, que não era dele, que tinha sido feito pelo Marcelo Adnet. E no meio dessa crise toda, adivinha você quem apareceu? Um golpista profissional, com currículo para chamar de seu, Michel Temer. Aí veio notinha de desculpas, falando de harmonia entre os poderes. O Temer declarando que os conflitos do Bolsonaro com o Supremo são coisa do passado. É aí, o grande acordo nacional. Só falta chamar o Romero Jucá. Bolsonaro chegou ao ápice de citar o artigo 5º da Constituição. Alguém precisa avisar para ele que nesse mesmo artigo 5º está escrito que civis ou militares que se insurgirem de forma armada contra o Estado de Direito cometem crime imprescritível. E também o artigo 5 diz que ninguém será submetido a tortura ou tratamento degradante. É aquela velha história. O Temer escreveu, o Bolsonaro nem leu. Bolsonaro citando o artigo 5º da Constituição é igual Hitler falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou astronauta em terra plana. Não faz nenhum sentido. Na verdade, nós não podemos ter nenhuma ilusão. Bolsonaro não recuou, nem aderiu à moderação. Aliás, ele já fez isso outras vezes. Vamos lembrar das expectativas que os otimistas de plantão com Bolsonaro nutriam no começo do seu governo. Diziam, não, ele é meio doido, eles falam umas coisas absurdas, mas o Ministério Técnico vai contê-lo. Sérgio Moro, Paulo Guedes. Olha no que deu. Depois, quando ele fez aliança com o Centrão, alguns suspiraram aliviados. Disseram, agora sim, o Arthur Lira, Ciro Nogueira, essa turma vai botar o Bolsonaro no eixo. Acabaram as bravatas. E veio o 7 de setembro. Agora, os bombeiros de sempre depositam toda a sua esperança em Michel Temer. Bolsonaro não vai recuar. Aliás, ele nem tem ponto de recuo. Ele pode jogar uma hora aqui, outra acolá, soltar um pouco a corda, depois esticar de novo. Isso não seria nenhuma novidade. A gente sabe muito bem que ele tem a CPI e a Justiça no seu encalço. Tá com medo de ser preso, tá com medo dos filhos serem presos e tá com medo de perder a eleição do ano que vem. A popularidade dele é muito baixa. Só resta a ele, nessa estratégia suicida, continuar a sua ofensiva para manter os seus pitbulls alimentados de carne fresca. É isso que ele tem feito. Alguns deles ficaram decepcionados com a cartinha. O caminhoneiro bolsonarista que fugiu para o México, aquele blogueiro propagador de fake news, Alan dos Santos, aquele jornalista decadente, Rodrigo Constantino. Uma parte dessa tropa começou a se dizer decepcionada. Olha, Bolsonaro, você nos trouxe até aqui e agora está recuando. Mas quando Bolsonaro rosnar de novo, na semana que vem, ou na outra, vai estar essa turma toda de volta, celebrando o retorno do bom e velho mito. E não tenham a menor dúvida, isso vai acontecer. A solução para quem ataca a democracia, ameaça o processo eleitoral e rasga a Constituição não é notinha de desculpa, é impeachment e cadeia. Não vamos nos iludir. Derrotar o golpismo bolsonarista e construir uma saída democrática para essa crise vai depender da nossa força de mobilização. A gente não pode simplesmente acreditar na inércia das instituições e menos ainda em qualquer tipo de moderação do Bolsonaro. As próximas semanas e meses vão ser decisivos. O 7 de setembro não representou nem a consumação do golpe, como eles propalaram, mas também não foi a sua derrota final. O processo continua em curso. O nosso desafio é construir grandes mobilizações para pressionar pelo impeachment e fazer uma verdadeira muralha à ofensiva bolsonarista.
A campanha Fora Bolsonaro, que reúne centenas de movimentos sociais de todo o Brasil, junto com partidos políticos, não só de esquerda, mas alguns também de centro, já indicou a próxima data de mobilização. Vai ser no final de semana de 2 e 3 de outubro. Nós temos que jogar todo o peso, toda a força, para levar uma multidão às ruas e jogar água no chope do golpe bolsonarista. Todas e todos que queiram de verdade lutar pelo impeachment de Bolsonaro e pela democracia brasileira têm o dever de se mobilizar nas ruas. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.